Sabe, eu não necessariamente pretendia continuar falando sobre Batman logo no meu segundo vídeo. Talvez tentar um outro assunto, ampliar o meu público. Mas aí eu pensei, lembra do meu último vídeo quando eu dizia que eu voltava logo com mais Batman? Eu volto logo com mais Batman também. Isso! E aí eu pensei, que vontade tenho eu de poder marcar o link para esse vídeo lá e ter aquela sensação como se eu estivesse fazendo algum progresso na minha vida. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a piada mortal. Não é a referência mais original do mundo, mas eu não pude resistir. Enfim, a piada mortal por Alan Moore e Brian Bolland. Para sentir o cuidado com que essa HQ foi feita, apesar dela ter só 45 páginas, ela demorou um ano para ser terminada, e é fácil a história mais influente do Coringa já feita, o que é um belo feito considerando que ele deve ser o vilão mais popular existente. Foi mal, Dart? Na trama, o Batman percebe que a dinâmica entre ele e Coringa vai inevitavelmente terminar com ele se matando. Ele vai pro asilo Arkham visitá-lo e tenta dialogar com ele, apenas para descobrir que ele já escapou há muito tempo. Enquanto isso, o príncipe palhaço do crime planeja mais um ato diabólico. Em um de seus momentos mais polêmicos, ele sequestra o comissário Gordon e dá um tiro na Bárbara Gordon, e prossegue retirando as suas roupas e tirando fotos dela em estado de agonia. Seu plano é torturar o Gordon até que ele ceda e se torne insano, assim provando que só é preciso de um dia ruim para se tornar igual ao Coringa. Por que um dia ruim? Porque ainda por cima nós temos os flashbacks desse dia ruim do Coringa, naquilo que parece ser a sua história de origem. Mas antes de falarmos sobre essa suposta origem do Coringa, eu acho importante a gente dar uma contextualizada. E existe um precedente para isso que a gente tem que discutir, que está na Detective Comics número 168 de 1951. Nessa edição foi publicada a história O Homem Atrás do Capuz Vermelho, escrita pelo próprio Bill Finger. Não queria receber esse crédito. É um daqueles quadrinhos publicados no limbo entre o final da Era de Ouro e o início da Era de Prata, quando o quadrinho de super-heróis estava em baixa. Nele, o Batman é convidado a dar aulas de criminologia em uma faculdade. Porque esse é o tipo de coisa que o Batman fazia nos anos 50. E ele conta aos alunos sobre o caso que ele nunca resolveu, o do misterioso Capuz Vermelho, um ladrão que ele escapou por mais de um mês, até que um dia, enquanto era perseguido, ele saltou em um tanque de restos químicos e nunca mais foi visto. Mas de repente, o Capuz Vermelho volta para tocar o terror. Para encurtar a história, depois de um mistério que deixaria o Scooby-Doo orgulhoso, foi revelado que o Capuz Vermelho era na verdade o Caipira Benson, e que teria escapado se não fosse por esses garotos intrometidos e esse morcego. Mas ainda é revelado que ele não era o Capuz Vermelho original. Este era ninguém menos do que o Coringa. Ele conta que era um técnico de laboratório que decidiu virar um ladrão para poder se aposentar. Quando ele cai nos restos químicos, sua pele e cabelo são permanentemente tingidos e ele decide se tornar o Coringa. Então essa história bobinha dos anos 50 foi o primeiro vislumbre que nós tivemos das origens do Coringa. E entretanto, nós não temos nenhum nome, nem maiores informações sobre o tipo de pessoa que estava por trás do Capuz Vermelho. E quanto à sua motivação, esse lance todo de a minha cara ficou parecida com um palhaço logo de eu virar um super vilão, hahaha, era provavelmente o suficiente para uma época de quadrinhos mais inocentes, mas nós já estávamos começando a precisar de um pouco mais de complexidade para os nossos personagens. Então na Piada Mortal nós vemos uma versão alternativa dessa história, na qual o Coringa é um sujeito que larga o emprego como engenheiro para se tornar um comediante fracassado. Com a sua esposa grávida, ele está falido e precisa de dinheiro rápido. Então ele aceita a proposta de dois pilantras de ajudá-los a se infiltrar na indústria química que ele trabalhava e assim assaltar a fábrica de baralhos do lado. Por que eles simplesmente não assaltam a indústria química? Tipo, isso é como invadir um banco para cavar um túnel para poder assaltar a banca de jornal do lado. Não faz muito sentido. Tá, eu entendo. Coringa, baralho, simbolismo, coisa e tal, mas ainda assim, não é o plano mais lógico que eu já ouvi. Em todo caso, nosso futuro vilão aceita a proposta e descobre que ele vai ter que se disfarçar usando a capa e o capacete de um vilão conhecido como Capuz Vermelho. Ok, eu tenho que fazer uma pequena interrupção para reclamar da tradução em português. Eu sei que é para ser uma adaptação e não para ser uma tradução literal, mas ao mesmo tempo tem horas em que ela transmite ideias exatamente opostas da original.
Por exemplo, nessa cena quando o bandido mostra a roupa de capuz vermelho para o nosso futuro Coringa, ele diz algo como: "Fica esperto, não existe nenhum capuz vermelho, só um monte de caras e uma máscara." Mas na versão em português ele diz: "É isso aí, assim se algo der errado, quem leva a culpa é ele." Isso vale tanto para a versão original da Abril quanto a edição especial da Panini. Então no original ele deixa claro que nunca houve um único capuz vermelho, é só um disfarce que vários bandidos usavam, e na tradução ele diz que de fato existe um capuz vermelho original, que só não é o Coringa. A tradução contradiz o original. Ok, eu tirei esse mimimi nerd do meu sistema. De volta ao que interessa. Então a noite do assalto chega, e o rapaz recebe as notícias de que a sua esposa e o bebê morreram em um acidente bizarro. Ele não tem mais motivo para continuar com o assalto, mas como não se pode dizer não para a máfia, ele é forçado a seguir com o plano. Para piorar, na indústria química eles são emboscados pela polícia, os bandidos são mortos e o rapaz se encontra cara a cara com o jovem Batman. Para escapar, ele se joga no tanque de restos químicos e, bem, foi um dia ruim demais para a sanidade dele aguentar. É um tema recorrente em muitos vilões do Batman serem retratados de forma trágica e simpática. A exceção à regra é o Coringa, que geralmente é o puro mal encarnado, o próprio agente corruptor, mais uma entidade que uma pessoa e muito mais que um assassino com uma temática excêntrica. Mas essa é uma HQ que busca humanizar essa encarnação do caos e perguntar o que a leva a ser o que ela é. E isso é feito através de uma boa e velha história de origem dramática bem na tradição dos quadrinhos de super-herói. Ou será que não? Afinal, eu acho muito importante perceber quando se lê A Piada Mortal que o Coringa não é o narrador mais confiável que existe e os flashbacks que nós vemos, muito possivelmente, não são reais. E o próprio Coringa que nos sugere isso. Afinal, não podemos subestimar o momento em que ele diz: "Foi assim que aconteceu comigo, sabe? Bem, eu não tenho certeza absoluta. Algumas vezes eu me lembro de um jeito, outras vezes de outro. Se eu vou ter um passado, eu prefiro que seja de múltipla escolha." Então, mais importante do que revisar a origem do Coringa, A Piada Mortal levanta incerteza e ambiguidade quanto à sua verdadeira natureza. E é até melhor assim, porque, pessoalmente, a origem da Piada Mortal nunca me foi plenamente satisfatória. Ela certamente explica o que leva alguém a se tornar um louco psicopata, mas não o que faz dele um louco psicopata tão eficiente. Porque convenhamos, apesar da falta de efetivamente superpoderes, o Coringa realmente merece o título de super vilão, uma vez que ele está muito acima de qualquer psicopata que já existiu, como vantagens de ser um personagem fictício de altíssima popularidade em publicação há 75 anos. Batman já enfrentou o Darkseid, é considerado um igual entre os heróis mais poderosos que existem, e no entanto seu maior inimigo é algum maluco. Até na versão abre aspas realista do Nolan, ele sempre está um passo à frente de todo mundo. Ele decide explodir um hospital e cercar a cidade, e ele simplesmente faz isso. Você coloca o Coringa em uma sala contra 10 policiais armados e você já sabe que todos eles estão mortos, seja hoje em dia ou em 1940. Não existe simples loucura que justifique se tornar um desafio tão grande para alguém tão preparado quanto Batman. Nós sabemos que ele era um técnico de laboratório, então temos no máximo a justificativa de como ele poderia inventar a sua toxina e outras bugigangas. Mas isso não é culpa da HQ. Essa ainda é a minha preferida entre as outras origens do Coringa. Mas não há como fazer uma origem que faça jus ao personagem. Apenas várias possibilidades, nenhuma que faça total sentido. Tudo o que sabemos é que ele provavelmente era o cara usando a roupa de capuz vermelho que caiu no tanque de químicos. Mas que tipo de pessoa estava por trás do capuz? No fim, nós estamos melhor sem saber. E mesmo que a origem da Piada Mortal não seja verdadeira, isso não quer dizer que ela é irrelevante. Porque ela pode não mostrar factualmente o que aconteceu com Coringa, mas ela mostra o que aconteceu com a cabeça dele. Porque mesmo que a história do pobre comediante fracassado seja falsa, o que ele sente, isso certamente é verdadeiro. Ele acredita que a vida é uma piada irônica e cruel e que a única solução é tomar a sanidade como santuário. E ele provavelmente também teve um dia ruim que proporcionou essa epifania, trazendo assim a motivação e complexidade que o seu personagem precisava. O Coringa é um produto da mente e da sociedade, não de um tanque de lixo químico. E claro, o HQ não perde o paralelo entre o Coringa e o Batman, que também teve um dia ruim e ficou um pouco... excêntrico. Então, a moral da história é que transtorno de estresse pós-traumático te transforma em um super-herói ou super-vilão?
Não, porque no fim das contas a teoria do Coringa não é provada. Não apenas a suposta insanidade do Batman é discutível, como o comissário Gordon resiste à tortura e humilhação e permanece firme apesar de tudo. Logo, como o Batman explica, a teoria de um dia ruim é falsa. Um trauma não implica insanidade e, no fim, o Coringa é simplesmente uma pessoa doente que precisa de ajuda. De certa forma, essa é a humanização definitiva que a HQ faz do personagem. Retomando o início da história, o Batman oferece ao Coringa uma última chance de aceitar ajuda e tentar se redimir. Ele rejeita, dizendo que já é tarde demais para ele, mesmo que seja simplesmente porque ele tem medo de encarar a realidade. E então ele conta uma piada, possivelmente a piada mortal do título. O Coringa começa a rir da própria piada, e, percebendo o absurdo da situação, o Batman se junta a ele, e os dois gargalham juntos enquanto a polícia se aproxima. E nesse momento, é posto em evidência tudo o que faz da relação Batman-Coringa tão fascinante. Eu tive um professor de roteiro que disse que a força de um bom personagem vem de suas contradições, e eu acredito que o mesmo vale para a relação deles. Eles são simultaneamente opostos e iguais. O Coringa é colorido e barulhento, o Batman é sombrio e silencioso. O Coringa é um vilão, cruel e psicótico. O Batman é um herói, nobre e altruísta. O Coringa é caos, Batman é ordem, generalizadamente falando. Eles se conhecem melhor que ninguém e ainda assim não sabem nada um sobre o outro. Eles vão inevitavelmente acabar se matando, mas um não pode existir sem o outro. Eles são os piores dos inimigos, mas, como vemos no final, de uma forma muito deturpada, eles são como amigos. A piada, como é contada pelo Coringa, é que haviam dois loucos no hospício. Um dia, eles decidiram fugir. Correram para a cobertura do prédio e um deles logo pulou para o telhado do outro lado, mas o outro louco não saltou, ele tinha medo de cair. Então o primeiro diz que ele tem uma lanterna com ele, é só acender que ele pode atravessar pelo faixa de luz. Mas o outro balança a cabeça e diz: "Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho?" O ponto mais óbvio da piada é que o louco que salta para o telhado é o Batman, e o louco que fica no hospício é o Coringa. Existem algumas formas de se interpretar o resto. Talvez ela implique o absurdo de um louco tentar salvar o outro. Ou talvez que o Batman tenha superado a loucura uma vez que ele escapou do hospício, mas o Coringa prefere conforto na insanidade. Acho que eu também tenho que mencionar a teoria que surgiu em 2013, quando o próprio Grant Morrison sugeriu em um podcast com Kevin Smith uma teoria alternativa do final da HQ. De acordo com ele, na cena final, quando o Coringa rejeita a ajuda do Batman, conta a piada e os dois começam a rir, o Batman teria matado o Coringa, quebrando o pescoço dele. Teria chegado à conclusão que, uma vez que não houvesse outra solução, bem, é por isso que se chama a piada mortal. É uma teoria interessante e até faz sentido, mas eu acho que provavelmente não é verdade. Veja bem, o Alan Moore é conhecido por fazer roteiros complexos, detalhando cada minúcia, e você pode acessar na internet o roteiro da piada mortal, que tem 128 páginas! O quê? A HQ tem 45 páginas! 128 páginas de texto corrido, seu animal! Enfim, o roteiro é absurdamente detalhado, explica cada ideia que passou pela cabeça do Alan Moore, e não tem absolutamente nada que sugira que o Batman matou o Coringa. Apenas que ele percebe que um dia eles vão acabar se matando e prefere aproveitar esse breve momento de confraternização. O que não quer dizer que a teoria do Grant Morrison seja inválida. Ela realmente é bem interessante. É uma parte legal da arte que qualquer um pode extrair da interpretação que bem quiser, independente das intenções do autor. Então interpretem a HQ como quiserem. Mas eu acho que a própria estrutura da HQ já dá indícios que contradizem essa teoria. Acompanhe comigo. O último quadro de cada cena e o primeiro quadro da cena seguinte são conectados visualmente, verbalmente ou os dois. Um raccord, usando uma linguagem cinematográfica. E eu me refiro literalmente a cada uma das cenas. A única mais ou menos exceção são essas duas páginas durante a montanha-russa do Gordon que se intercalam com a investigação do Batman, mas até essas cenas são estruturalmente conectadas, como se cada parte da investigação estivesse atrás de cada porta. Logo, não há nenhum corte abrupto entre uma cena e outra, e o primeiro quadro e o último quadro da HQ são os mesmos. Um bookend, por assim dizer, tornando a história um ciclo perfeito e ininterrupto que se repete eternamente. Coringa foge de Arkham, Batman vai atrás de Coringa, muitas pessoas são feridas ou morrem, Batman prende Coringa de volta em Arkham e tudo se repete. I think you and I are destined to do this forever. A piada mortal ainda trata da natureza do Batman como personagem.
É difícil imaginar que o mesmo Batman colorido e sorridente que vimos na Detective Comics número 168 seria o mesmo Batman trágico e sombrio que vimos na Piada Mortal. Eles não podem ser o mesmo. Eles não parecem nem que pertencem ao mesmo universo. E ainda assim, uma dá continuidade aos eventos da outra. E olha o que o Batman tem na sua mesa, uma foto de toda a Bat-família de acordo com a Era de Prata, incluindo as primeiras versões da Batgirl, da Batmulher e Ace, o Batcão. Isso implica que o Batman tem muitas faces, assim como as memórias do Coringa, da mesma forma que o Coringa é um palhaço inofensivo e irritante, ou um psicopata assassino. A história do Coringa é instável, mas o mesmo vale para todo o universo DC. Talvez o Coringa não seja o único a ter o passado de múltipla escolha. Outras histórias, como as do Grant Morrison e O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, tornam esses conceitos metalinguísticos no foco muito mais adiante. E enquanto eu gosto dessas HQs, eu acho que essa sugestão sutil na Piada Mortal me proporcionou uma reflexão tão boa quanto sobre a natureza do Batman enquanto personagem fictício. E agora eu acho que é importante falar sobre a polêmica envolvendo o destino bastante sádico da Bárbara Gordon. Então, antes de mais nada, é bom deixar claro que machismo e misoginia são problemas imensos no mainstream dos quadrinhos. E todas as discussões que são levantadas sobre o assunto merecem toda a atenção do mundo. Mas eu tenho reservas quanto à Piada Mortal. Não apenas a HQ é sádica com todos os seus personagens, ela acabou melhorando a Bárbara. Porque eu acho que poucas pessoas negariam que ela se tornou muito mais interessante uma vez que ela se tornou Oráculo. A personagem como Batgirl era uma herança do seriado dos anos 60 e estava meio sem propósito. Mas depois disso, ela virou uma das personagens portadoras de deficiência física mais emblemática dos quadrinhos, e também abriu caminho para que outras mulheres ganhassem destaque com a identidade de Batgirl, como a Cassandra Cain e Stephanie Brown. Claro, isso tudo foi meio que desfeito pelos 952, mas é a vida. Mas sim, enquanto muito se explorou sobre o que os eventos da Piada Mortal significaram para a Bárbara, na Piada Mortal em si, o que acontece com ela não é sobre ela, é sobre o Comissário Gordon. Então se tem uma falha nessa HQ, é isso. Mas sabe quem é uma das poucas pessoas que realmente não gosta dessa obra do Alan Moore? Alan Moore. Ele diz que as suas tentativas de tentar trazer profundidade psicológica são fúteis, uma vez que o Batman e o Coringa são personagens fictícios diferentes de qualquer um que existe. Logo, seria um quadrinho sem nada de interessante a dizer. Eu acho essa ideia furada. Primeiramente, não é como se ele nunca mais tivesse feito outras histórias estrelando figuras fictícias fantásticas famosas. Segundo, o Alan Moore foi sacaneado e brigou com muita gente ao longo da carreira, incluindo a DC Comics, o que faz com que ele seja meio amargurado e tenha uma visão meio tendenciosa das coisas que ele fez enquanto nesse mainstream. E enquanto obviamente ninguém é igual ao Batman ou o Coringa, um roteirista talentoso pode facilmente encontrar conflitos universais que se espelham de forma potencializada neles. E neste ponto, a Piada Mortal acaba tendo muitas coisas interessantes a dizer. Debates sobre como as pessoas lidam com seus próprios traumas, como podem te afetar profundamente, mas não justificam abraçar o niilismo ou a violência, ou se recusar a recuperar, ou aceitar ajuda, ou tomar a loucura como justificativa maior. E também é sobre dois personagens que usam roupas ridículas, mas que se tornaram dos maiores ícones da ficção por um motivo, e cuja Piada Mortal conseguiu apontar a sua dinâmica fascinante e que foi se formando através dos anos e agora possibilitam essas ideias. E tudo através de um roteiro de narrativa extremamente arrojada e sofisticada que se encaixa de forma extremamente elegante em apenas 45 páginas. Ela também toma elementos de uma história dos anos 50 e teve consequências que afetaram o universo do Batman pelos anos seguintes, mas também é uma história que se sustenta sozinha e é ótima para aqueles que são novos com quadrinhos. Então foi mal, Alan. Pode não ser tão bom quanto outras coisas que você fez, mas por mais que você odeie admitir, você no mínimo escreveu uma pequena obra-prima. Parece que você errou em achar que tinha errado, mas tudo bem, afinal, ninguém é perfeito, né? Que vídeo inspirador! Não te dá vontade de se inscrever no canal? Dá sim. E também te dá vontade de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, namorada, namorado, amante, mãe, avó. Mas aí você fala, a minha avó não gosta de quadrinhos. Bem, é o que você pensa, porque na casa dela tem uma biblioteca secreta, onde tem a maior coleção de quadrinhos que você já viu na sua vida, e um altar com um Stan Lee pelado, com o martelo do Thor cobrindo as partes dele. Coisa que você saberia se você ligasse mais pra ela, e não só no Natal e no aniversário, seu ser humano horrível. Pra quem não sabe, esse vídeo é parte de uma série onde eu analiso 5 das HQs mais conhecidas do Batman. O último vídeo foi sobre o Cavaleiro das Trevas e o futuro Batman vs Superman, então clica aqui. Yeah! Agora sim eu sinto como se eu tivesse feito alguma coisa de útil na vida. A gente pode ter aquela miniaturazinha do vídeo passando?